Oh não, Salsub, é o Cangambá gargalhante. Agora nós vamos ver quem ele é na verdade. Quem mais além da pessoa que comprou todas aquelas latas de suco de tomate? Espera, ele é de verdade? Salsicha tá com uma camisa vermelha? Então, essa é uma das séries com monstros de verdade? Mas nessas eu não existo. Ah, pelo menos não tem Scooby-Loo. Siga minhas redes sociais. Pois é, Scooby-Doo. 50 anos e eu não vi nada parecido. Tá bom, eu vi várias coisas parecidas, mas a maioria não se destaca. A série original tinha tanto charme que ela ainda é recriada e sua influência em desenho ainda pode ser sentida, mesmo depois da própria Hanna-Barbera deixar de existir. Putz, tinha tanta série que nem o próprio Scooby fez parte de todas. Então, nessa sexta-feira 13, depois de meio século de Doos, eu não vejo uma forma melhor de celebrar a franquia do que voltar a uma de suas séries que me deixou várias lembranças. Os 13 Fantasmas. A premissa é simples. Scooby e Salsicha tem uma máquina do mistério voadora. Eles já tinham 15 anos vendendo brinquedo a esse ponto. E passam pelo Tibete, por não saber ler um mapa, onde uma arca guarda 13 dos piores fantasmas do mundo. Algo que ninguém abriria, a não ser pessoas completa e absolutamente imbecis. Eu acho que vocês já entenderam o que vai acontecer, né? Sim, a série é bem previsível e tem histórias bem previsíveis. Mas ela não é uma série de mistério. That's cute. Ela fica entre aventura e comédia, só usando alguns elementos de horror em meio à lógica de desenho animado e um vago interesse em contar uma história ocasionalmente. A cada episódio, um dos fantasmas, que podem na verdade ser um zumbi, ou um demônio, ou uma bruxa, um vampiro, ou uma criatura, tenta se apoderar da arca e prender esta versão da Mistérios S.A. para que não possam ser capturados novamente. Cada um tem um gimmick para os diferenciar ligeiramente, como um fantasma que tem o poder de criar um exército de soldados de tirinhas em quadrinhos, mas que nunca chega a usar esse poder. Ele poderia esperar alguns dias e ter soldados por todo mundo e controlar uma distopia. Mas aí nós não teríamos um episódio. Ou pode ser só um furacão fantasma, talvez ligado a espíritos que conseguem usar máscaras, e que talvez tenha a ver com o Triângulo das Bermudas, mas que também pode ser uma mistura dos espíritos já capturados até aquele momento. Ou pode ser só uma coincidência que, seja lá o que aquilo for, saia da arca quando a energia maligna o bastante acerte ela. Eu não posso defender a qualidade dessa série, especialmente depois de ver os episódios como adulto. Eles variam entre requererem que a audiência se esforce para continuar com o episódio depois de falhas na produção, como Flim Flam randomicamente fazendo beiço à toa, ou Scooby-Doo com os olhos mortos de um zumbi possuído por um fantasma, que na verdade é um vampiro, embora não tenha que fazer nada que um vampiro faz, a não ser se esconder do sol, para o episódio ter como capturá-lo. Até os ativamente preguiçosos, do tipo que faz você pensar que daria menos trabalho fazer algo básico. No 13º episódio, por exemplo, tem um momento em que dois fantasmas derrubam um farol para matar nossos heróis, o que tem que requerer mais animação do que eles simplesmente assustarem os dois. Eles estão disfarçados de faroleiros, então eles poderiam só surpreendê-los perto da janela e os fazerem cair. Não, eles saem voando e derrubam um prédio inteiro para deixar nossos heróis sobre a água. E isso é particularmente estúpido quando esse é o último episódio de uma série em que uma das piadas recorrentes é um patinho de borracha gigante. Duck. Esses dois fantasmas, aliás, são adversários recorrentes e o maior exemplo desse problema. Eles começam no primeiro episódio motivados por serem meio fantasmas e achando que os demônios da arca, que são fantasmas ou bruxas ou vampiros ou... podem transformá-los em fantasmas completos depois de libertos. E eles conseguem enganar Salsicha e Scooby para que abram a arca, porque ela só pode ser aberta por humanos. Mas aí eles passam o resto dos episódios sem status definido, podendo ser fantasmas completos quando o roteiro precisa, e isso pode incluir teletransporte, o que nenhum dos fantasmas na série tem, mas também ficando presos quando o roteiro precisa. Não só em equipamentos feitos para isso, mas por algemas modificadas em um instante e fora da tela. Mas... eu não sei.
O charme da série me impede de dizer que ela era de todo ruim. E parece que eu não sou o único, já que fizeram questão de fazer um filme para resolver a história que ainda estava em aberto. Honestamente, eu acho que fizeram 13 episódios e pensaram: eles eram 13 fantasmas. Ou bruxas, ou vampiros, ou coisas. Um por episódio, ele deve ter pego todos. E aí um dia alguém disse: ei, vocês não vão mais resolver essa história? Claro, eles vão pegar o último fantasma. Ou bruxa, ou demônio, ou... Talvez seja a atitude em geral. A série não está interessada necessariamente em ser aterrorizante ou super engraçada, mas existe um certo interesse em criar histórias baseadas em clássicos, como um episódio lá A Felicidade Não Se Compra, mas ao mesmo tempo mostrando um futuro pós-apocalíptico. Eu diria lá Mad Max, mas todos são motoqueiros mais para anos 50 do que guerreiros da estrada. Parece menos Mel Gibson e mais Roberto Carlos. O que é bom, porque de racismo já chega o nome Flim Flam. Bem, o que você pode esperar de uma cidade no Tibete que é mais europeia que outra coisa? Na verdade, eu acho que era só a falta de noção da época. Não me parece que tenham posto esse nome absurdo na criança à toa. Eu acho mais estranho ele ser o único levemente asiático no Tibete. Flim Flam é apresentado como um golpista, e isso vai ser um motivo de conseguirem fazer coisas mais desenho-animádicas no começo da série, mas aí, como eu disse, a qualidade varia muito. Em alguns, eles são só desenhos e pronto. Eu disse desenhos? Eu quis dizer que eles têm sua própria série de TV. O que é bastante confuso, porque eles têm que contratar um outro cachorro quando o Scooby desiste da aventura em um episódio, o que leva o próprio presidente a pedir que ele volte. Mas é só nesse episódio, e não tem como se saber se esse é o caso no resto deles, ou se cada um é só uma olhada em uma das infinitas realidades até o Homem-Coruja destruir a Terra Primordial. Talvez meus óculos tenham recebido um toque de nostalgia por um fantasma, que podia ser um demônio ou uma bruxa, mas é um vampiro que não suga sangue. Mas mesmo tendo visto os piores episódios de novo, o que fica mais comigo são os elementos que eu já lembrava desde que era criança e ainda meio que funcionam. Por exemplo, Vincent Von Doom, ou Von Doido em português. Sim, Ratigan, risado do Thriller Price, é um personagem em todos os episódios. Ele ser uma caricatura do autor é um pouco distoante com o resto do desenho, mas parte da comédia funciona melhor quando eles usam bem. No último episódio, Boris Karloff é um apresentador de TV e Vincent diz: That's right, Scrappy. We went to school together, Terror Tech. We graduated in 36. 1936? No, just 36. Se você não conhece essa parte da história de Scooby-Doo, e como você espera entrar na faculdade sem isso? Mas depois do grande sucesso da primeira série da franquia, eventualmente a audiência caiu e eles criaram... E aí todos os outros se tornaram dispensáveis. Por isso, Salsicha e Scooby não chegaram a participar de todas as séries. Daphne mesmo estava nessa série depois de ter sido retirada junto com Fred e Velma. Provavelmente por eles serem vistos como mais supérfluos, além de Salsicha com sua camisa vermelha. Não me admira que ele tenha medo de morrer. Temos também uma Daphne com macacão e cabelo mais cheio. E, pessoalmente, eu acho interessante. É pouco, mas junto com pilotar um avião, cria um pouco de progressão para personagem. E, talvez por isso mesmo, eles tiram o avião deles metade do tempo e colocam ela no vestido de novo em 2 episódios. Mas também pode ser que o pessoal escrevendo isso não tinha a menor ideia de que eles iam mudar essas coisas dos personagens. Junto com o Flim Flam começando como um vendedor de elixir mágico que funciona e passando de inteligente para o cara que ferra o grupo inteiro, eu entendo se alguém não gostar dessa série. Um episódio que me chamou a atenção, por exemplo, é o da bruxa, que poderia ser um fantasma, mas eles só fariam isso bem depois. Que eu realmente não gosto muito. É bem forçado e previsível, e a maior parte do roteiro é bem ruim, mas eu não consigo resistir a nada relacionado a Três Patetas, então as Irmãs Brusques são o bastante para me fazer gostar um pouco do episódio. Elas estão longe de serem uma boa representação deles, mas perto bastante para me lembrar que eles apareceram em uma série anterior da franquia e tiveram sua própria série em que eram super robôs. Aliás, o segundo já chamou bastante atenção. Se você acha surpreendente Scooby-Doo subitamente ter um avião e viver em um mundo em que o sobrenatural existe, é porque você não viu o Scooby-Doo e Scooby-Doo, mas é um choque ver que tem itens super poderosos que poderiam mudar toda a humanidade por um episódio. Yep, acabou o episódio? Então não tem mais por que se mencionar isso. Não é como se aquela colher mágica pudesse basicamente derrotar todos os vilões dos próximos episódios. Outro também bastante notável foi o 7º, onde uma das 13 fantasmas... Na verdade, não tem muitos poderes. Oi?
Nekara, que não usa um chapéu bonito, tem um poder bastante limitado, hipnotizar pessoas especificamente naquele dia. Então, ela precisa usar o seu poder de forma inteligente, e mesmo quando funciona, não é o bastante para ela ganhar. Então, isso subitamente parece ser mais uma questão de potencial para ser perigosa que a levou a ser presa, e a caça por eles parece fazer mais sentido. O único outro poder que ela tem é mover o cabelo de cima do olho dela sem usar nada na tela. E virar Medusa por um instante? Não, ela nunca mais vira. Então o potencial da série é claro. O problema foi a execução. Eu não posso dizer que é maravilhoso ou mesmo boa, mas alguns episódios ficaram comigo por anos, e eu adoro essas partes. E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva e não esqueça do sininho. Sim, Rattigan, Risada do Thriller Price, é um episódio em todo... Sim, Rattigan, Risada do Thriller Price é um personagem.